Eu quero assim dizer que estaremos dando uma série de estudo sobre as portas que foram reedificadas lá em Jerusalém. E estaremos hoje começando sobre a primeira porta, que é sobre a porta das ovelhas. Cada dia, cada uma das nossas irmãs estarão ministrando sobre uma porta, um estudo que será muito importante para você aprender, ouvir e guardar no seu coração. Estaremos dando início, crendo da grande bênção que o Senhor fará nos nossos corações sobre esse estudo. Você é convidado a ouvir e guardar no teu coração. Vou ler aqui um versículo em Neemias, no capítulo 3. O primeiro versículo só. E levantou-se Eliasebe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as suas portas. Até aqui. Nós sabemos que Neemias foi um homem que Deus escolheu para uma grande obra. Ele consagrou, ele buscou direção de Deus e ele foi examinar a situação que estava ali, os muros, ali em Jerusalém, que foram todos destruídos. Houve uma grande ruína em toda a cidade. E ele amava muito a cidade de Jerusalém. E ele pediu permissão, porque ele queria que não ficasse mais naquele estado. E quando ele foi percorrer ali os muros de Jerusalém, ele notou já a primeira porta, que ela precisava ser reedificada. Nós sabemos, irmãos, que esta porta das ovelhas, está escrito aqui a porta do gado, mas não se preocupe com isso não, que significa a porta das ovelhas. Esta porta, ela dava entrada para as ovelhas que eram levadas ao sacrifício da Páscoa. E ele sentiu no seu coração esse dever de ser a primeira porta a ser reedificada. E nós sabemos, irmãos, que a cidade de Jerusalém é uma cidade do coração de Deus. E todos ali, os judeus, eles amavam também esta cidade. Mas ali estava tudo assim destruído. E na mente de Neemias, ele pôs, não, essa porta é a primeira a ser reedificada. Aleluia! Irmãos, essas ovelhas, elas eram levadas ao sacrifício da Páscoa. E nós sabemos, irmãos, que ali, a cidade de Jerusalém, ela significava lugar de paz, significava lugar de ensino. Era uma cidade muito importante para os judeus, mas era necessário que tinha esta porta sendo a primeira a ser edificada e as outras depois se seguem. Irmãos, e nós sabemos, mas que coisa maravilhosa, as ovelhas que eram dadas a esse sacrifício. E nós sabemos que a ovelha, ela é um animal manso, um animal que ela não faz barulho, mas ela foi escolhida lá já no tempo de Moisés, quando foi instituído a Páscoa para ser sacrificada. Mas essa porta, ela indica para Jesus, aleluia, o autor da nossa salvação. E eu começo a meditar, irmãos, nesse amor de Jeremias pela obra. E ele instituiu homens para realizar
este serviço. Glória a Deus. E esta porta foi levantada novamente, ela foi aberta novamente, porque aquela lei continuava, aquele mandato continuava, e estava tudo parado pela destruição que foi feita, porque o povo foi levado ao cativeiro, e tudo ali ficou abandonado, mas já tinha voltado muitos já do cativeiro. Então, Neemias, é preciso que seja levantado novamente, é preciso que seja reedificado novamente, é necessário que esse sacrifício seja apresentado novamente. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, mas nós sabemos, irmãos, que coisa maravilhosa é ter um lugar que representa a paz, é ter um lugar que representa o ensino. Aleluia! Tudo estava indicando para Jesus. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. Mas nós sabemos, irmãos, que o apóstolo João, ele deu o ensino, ele indicou para o Cordeiro de Deus, que é Jesus. Aleluia! E nós sabemos que Jesus, quando Jesus desceu à terra, que ele cumpriu o seu ministério terreno, ele veio com um objetivo, aleluia, que Deus enviou, para que ele morresse na cruz do Calvário. E a palavra de Deus diz que ele foi levado como um cordeiro mudo ao matadouro. Quer dizer que não precisaria mais, que a partir do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, não seria mais necessário prestar aquele sacrifício pelas ovelhas aqui da terra, mas sim, Jesus foi morto, crucificado, derramou o seu sangue na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados, e não seria mais necessário sacrificar uma ovelha, aleluia, para que Deus recebesse aquele sacrifício a meu favor, para que Deus ouvisse a minha oração, para que Deus remisse os meus pecados, aleluia. Mas Jesus foi ao Calvário, foi morto como ovelha muda levada ao matadouro. Todas aquelas ovelhas que passavam por aquela porta, elas iam para o matadouro muda, simbolizando Jesus, simbolizando a morte de Jesus na cruz do Calvário. Graças a Deus. E hoje nós sabemos, irmão, que a porta da ovelha, aquele tempo, era o único acesso ao templo. Era o único acesso. Irmãos, e hoje o nosso acesso é livre ao Senhor. Aleluia, a morte de Jesus nos aproximou de Deus. Aleluia, por isso que tem aquele versículo: entremos, pois, com confiança diante do trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia em tempo oportuno, porque do templo flui a graça, do templo flui a cura, flui o renovo, flui a salvação, aleluia. Então, irmãos, a porta das ovelhas era o único acesso ao templo. E aí nós vemos a maravilha da morte de Jesus na cruz do Calvário, porque hoje nós temos acesso, aleluia. E nós sabemos que João lá escreveu que Jesus é a porta das ovelhas, aleluia. Quem entra por ele, aleluia, que é o nosso pastor, acha pastagem. Oh, graças a Deus, essa é a nossa alegria hoje, porque nós entremos pela porta que é Jesus. Glorificado é o nome do Senhor. E muitas vezes, irmão, nós esquecemos até de agradecer. Senhor, eu te agradeço porque tu és a porta.
porta, e eu passei por ela, através da tua morte, Jesus, através do teu sangue derramado na cruz do Calvário. E nós sabemos, irmãos, que essa porta também ela dava acesso lá para o tanque de Betesda. Esse tanque é onde tinha aquele movimento que o anjo fazia, e quem estava liberando tinha a oportunidade de se jogar lá e era curado. Então, irmãos, e nós sabemos que era chamado ali Casa de Misericórdia. Essa porta das ovelhas dava acesso também. Então, vocês estão vendo que maravilha, porque o templo aqui hoje também é casa de misericórdia. Mas Jesus também simboliza a casa de misericórdia, porque Ele é misericórdia. O nosso Deus é misericórdia. Aleluia. E nós temos acesso. Não precisamos esperar um anjo. Aleluia. Porque Jesus é a porta. Aleluia, louvado e glorificado é o nome do Senhor Jesus. Então, mas nós sabemos, irmãos, que a porta das ovelhas, portanto, é o lugar da redenção a Cristo e da experiência da conversão, quando somos lavados pelo seu sangue e regenerado em nosso espírito. Somos novos. Somos novos, aleluia, através que o sangue de Jesus nos purifica, nos purificou. Jesus perdoou os nossos pecados, aleluia, e temos acesso ao Pai. Graças a Deus. Portanto, a porta das ovelhas representa a Cristo. Oh, aleluia. E nunca podemos esquecer de pregar para aquele que não conhece Jesus, que Jesus é a porta. Jesus é a porta das ovelhas. E que Jesus continua salvando, continua libertando. Mas essa porta, ela traz um ensino para mim e para você que possa estar ouvindo essa pregação. O que está precisando em mim? Aleluia. Vamos cada dia estar restaurando a porta das ovelhas em nosso viver. Aleluia. Irmãos, eu não sei se você já notou, muitas vezes a nossa casa, ela precisa de uma restauração na porta. Às vezes precisa trocar de porta. E Jesus continua sendo o mesmo. Mas será que não tem algo que precisa ser restaurado em mim? Para mim permanecer nesta porta que é Jesus. Para mim permanecer na presença de Jesus. Porque Ele é o nosso Salvador. Ele pagou com sangue. Ele nos redimiu. E nós temos livre acesso com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Então, que você possa, através dessa palestra, desse estudo, sobre esta porta, restaura o que você perdeu, restaura a porta das ovelhas em nosso viver. Neemias enxergou a necessidade da restauração daquela porta, que eu e você podemos nos examinar e restaurar novamente a porta, e nunca esquecermos que Ele é a porta e que Ele abriu o acesso ao Pai. Ele nos salvou, Ele derramou sangue, e nunca se esqueça que Ele foi ao matadouro, Ele foi levado ao matadouro, Ele foi sacrificado na mansidão, como ovelha mansa. Ele fez o sacrifício por mim e para você. Tornemo-nos a reedificar, examinar o que precisa em mim. Sabe que eu estou nem para fora nem para dentro, mas eu estou dentro da porta, que é Jesus, o nosso Salvador. Que Deus vos abençoe, que você possa estar examinando bem esta porta na tua vida. É a palavra que o Senhor me concedeu
agradeço em nome de Jesus. Amém.